Não sei se você percebeu, mas em todas as carreiras que eu trouxe para você até aqui no capítulo, um item eu listei em praticamente todas elas. Qual foi? Banco de dados. Isso mesmo, famoso banco de dados, que existe desde a década de 70, não tem nenhuma novidade e continua sendo ponto central de quase tudo isso que estamos estudando aqui em termos de carreiras em Data Science. O banco de dados será fonte de dados em algum momento, poderá ser apenas um estágio intermediário enquanto eu estou transformando os dados, pode ser o destino depois de um processo de limpeza e transformação. Talvez eu tenha que fazer integração entre vários bancos de dados. Um data warehouse é um banco de dados na sua essência. O próprio data lake é um banco de dados, se você olhar a definição de banco de dados de forma geral. Ou seja, o banco de dados vai estar presente o tempo inteiro em projetos de data science. Quem é o responsável por administrar um banco de dados? Um DBA, um administrador de banco de dados, um database administrator. Eu considero que boa parte da facilidade que eu tive em expandir o meu conhecimento na área de ciência de dados se deve ao fato de ter começado a minha carreira como DBA. Foi logo a minha primeira função, antes mesmo de começar o curso de graduação, eu já trabalhava como DBA, como administrador de banco de dados. Lá, muitos anos atrás, trabalhei com Windows NT, trabalhei na época com SQL Server, com Oracle 7, e então tive a chance de aprender como funciona um banco de dados, como funciona uma query, uma consulta SQL. E hoje, quando eu olho para a ciência de dados, quase todas as tecnologias que usamos, de alguma forma, herdam conceitos de banco de dados ou usamos o próprio banco de dados direto nos projetos. Sendo assim, precisamos de alguém para administrar o banco de dados. Provavelmente qualquer equipe de ciência de dados vai ter um DBA ou ajudando, ou dando suporte, ou sendo parte da equipe. Vamos então listar as atribuições do administrador de banco de dados. Suporte técnico aos bancos de dados existentes, personalização de bancos de dados para necessidades específicas, planejamento e projeto de bancos de dados para necessidades específicas, solução de problemas para atender às necessidades da área de ciência de dados, que vai usar banco de dados o tempo inteiro, otimização de consultas SQL. Isso aqui pode ser um item questionável. Não é trabalho do DBA fazer otimização de queries. Ok. Então o DBA vai deixar uma query rodando no banco e derrubar o banco, fazer um crash, perder o banco de dados? Claro que não. Então tem que ajudar aqueles que construíram a query fazendo algum tipo de otimização. Ninguém vai conhecer melhor o banco de dados do que o DBA. Durante o meu trabalho como DBA, e basicamente até hoje, inclusive, eu faço otimização de consultas SQL o tempo inteiro. Porque uma consulta SQL que não tenha sido bem construída pode travar um banco de dados, travar um sistema inteiro. O DBA tem que ficar atento a isso e ou fazer a otimização ou propor otimizações para consultas SQL. Eu acredito que seja a responsabilidade desse profissional. Supervisão da instalação de novos SGBDs, Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados. Criar procedimentos de backup, restauração e recuperação de desastres, claro, né? Atuar com bancos de dados relacionais e não relacionais. E aqui na DSA nós recomendamos o curso Design e Implementação de Data Warehouses, onde trabalhamos com vários bancos de dados. O curso Design e Administração de Cloud Compute AWS, os alunos trabalham com bancos de dados na nuvem. E ainda o curso SQL para Data Science, claro, para aprender a realizar a otimização de consultas SQL. Muito obrigado e até o próximo vídeo.